Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar de um tema. Vou explicar para vocês por que eu vou falar desse tema. Oi, Lili, me pegou hoje. Aqui na minha cidade, para quem não sabe, boa noite. Para quem não sabe, eu e mais uma pedagoga, nós nos reunimos e fizemos um grupo. Aí nós somos em 10 pessoas. Na realidade, hoje nós somos muito mais, né? Mas assim, é um grupo de pessoas que se reuniram pela causa do autismo. Boa noite, Franciane. Então, se Deus quiser, esse ano, o ano 1, como dizem, né, que a gente está começando, nossa documentação está em Brasília, tá? Nós teremos uma OCIPS. O que é uma OCIPS? É uma organização social civil de interesse público, tá? Quando eu recebi o diagnóstico do João, em 2014, dia 4 de fevereiro de 2014, eu não sabia nada sobre o autismo e eu não sabia que haviam outras pessoas na cidade. Voltei. Então, e eu não sabia que existiam outras pessoas com autismo. Pouco se falava sobre o autismo em 2012, em 2014. Ou se falava muito e eu não sabia muito sobre o assunto. Então, eu comecei a pesquisar, né? Entrei em alguns grupos no Facebook, procurei na internet, procurei alguns filmes que pudessem me ajudar, que falassem sobre autismo. Lembro que na época a Rede Globo estava terminando, bem no finalzinho de uma novela, que tinha uma atriz que fazia o papel de autista, tá? Um papel bem, na época, assim, que eu achei bem ruinzinho, porque não revelava realmente a face do autismo. E aí, eu pesquisando, eu acabei encontrando a Joyce, que é essa pedagoga. E nós nos juntamos e nós formamos um grupo, né? Onde nós temos secretários, tesoureiros, e nós somos o Instituto Cacau, que será um centro de apoio a criança e adulto com autismo. Se Deus quiser, a gente vai ser um centro de apoio, um centro de referência no Vale do Paraíba, que nós não temos nada aqui sobre nada para as pessoas autistas. Por que eu tô contando isso para vocês? Uma das coisas que nós temos, como nós não temos ainda financeiro para ajudar essas famílias, nós temos pequenas parcerias com uma neuropediatra da cidade, algumas terapeutas ocupacionais, psicólogas, fonos, alguns centros que atendem multidisciplinarmente. Esse ano será a nossa 3ª caminhada na cidade. Então, assim, a gente tem umas coisas, e uma dessas coisas é um grupo de apoio no WhatsApp, só para essas mães, que chamam o Apoio Cacau. E uma mãezinha, Obrigada, Luísa. Uma mãezinha, Olá, Luciana. Uma mãezinha, ela recebeu o diagnóstico há pouco tempo, né? E ela tava me falando hoje no grupo, tá? Pra mim, não, ela tava falando no grupo. Nós somos em 68 famílias, tá? Entre Lorena, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Aparecida. São essas 4 cidades. Eu acho que talvez Cruzeiro e Potim a gente tem algumas famílias. Então, essas são umas cidades aqui do Vale do Paraíba. E essa mãezinha hoje falou assim pra mim: eu não entendo porque que a medicação do autista é tudo igual, se o autista não é igual. Eu fiz já um vídeo pra vocês sobre a medicação, então não vou falar muito. Obrigada, Nelson. Adoro essa menina, ela é linda. Lembro até hoje o dia que eu vi o primeiro vídeo dela, que ela tava sentada na calçada
da tua casa, acredito eu, e ela colocava o pezinho de um sapato de uma cor e não aceitava colocar o outro pezinho. Ela só queria colocar o outro. Acho que era uma coisa assim. A Duda. Então, e aí eu não vou entrar muito nessa questão de medicação, porque eu já falei, já tem outro vídeo sobre medicação. Aí eu expliquei pra ela que na realidade não existe medicação pro autismo, mas existe medicação para as comorbidades do autismo, que é o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, problema de sono, né? Que a criança tem problema com sono. Então, por exemplo, a risperidona, que é muito utilizada, que tem vários debates sobre a risperidona, que é para melhorar a concentração. No meu caso, o João também toma imipramina, que além de melhorar a qualidade no sono, acalmar, ele tinha muita salivação, ele dizia a fono que ele esquecia de engolir a saliva, então até 7, 8 anos ele babava muito, então com a imipramina ele diminuiu também. Melhorou também que ele usou fralda até 6 anos, então essa diurese noturna também ajudou a imipramina. E a melatonina, né, gente, que se Deus quiser... Olá, Cristiane. Se Deus quiser, a melatonina que estão produzindo no Brasil não será vamos dizer, para ganho, né, das indústrias farmacêuticas, mas é verdade de manipulação, né, porque não serão as farmácias, será só de manipulação. E então a melatonina para o sono. Mas assim, o que eu queria explicar? A maneira com que ela falou. Eu não vivi o que normalmente as famílias... Olá, Eliana. Eu não vivi o que normalmente as famílias vivem, que é o luto do autismo. Vou explicar para vocês por quê. O João foi uma criança que recebeu alta, tá, do hospital, 3 dias de vida, Apgar 9, apesar de eu ter tido uma pré-eclâmpsia, minha pressão na hora do parto foi 18/12, foi um parto de emergência, não era a data do parto e eu tive que fazer às pressas, porque minha pressão teve esse pico. Disse a médica, né, que foi um parto basicamente normal, embora tenha levado 2 horas, ele tenha levado 12 horas para vir pro quarto comigo. Então, assim, eu recebi alta como o João, uma criança normal, tá? Que não tinha problema nenhum. A primeira coisa que eu já notei de diferente foi que ela falou que ele não tinha nada, mas a linguinha dele era presa. E eu falei, mas doutora, a língua dele é presa, você não vai me falar? Ah, mas isso aí, quando ele tiver 1 ano, se ele não falar, você vê. A língua dele era muito presa, ele não conseguia nem mamar. Então com 15 dias ele teve que fazer o kick, tá? Porque o freno dele era bem em cima aqui da língua. Então ele teve que cortar a linguinha com 15 dias, porque ele não mamava. Quando nós fomos dar o primeiro banho, nós não, minha mãe, né, porque tinha chegado do hospital, minha mãe foi dar o primeiro banho, ele fez um movimento muito, assim, estranho. A gente tem, antes do João eu tenho 4 sobrinhos, tá, que eu convivi bastante, eu tenho várias sobrinhas que eu participei bastante do desenvolvimento delas, e eu cuido de criança desde que eu me entendo por gente, sempre gostei muito. E então eu sei o que é um desenvolvimento, né, natural de uma criança. Ele fez um movimento muito estranho, que ele dobrou os bracinhos pra frente, tá, numa posição como se ele fosse agarrar, fechou as mãozinhas e as perninhas numa posição como se ele fosse aquele bichinho que agarra no lápis, que esses tempos atrás estava na moda. Os lábios dele ficaram muito roxos, tá? Depois disso. E
Ele chorou muito, 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 muito durante esse banho. Depois ele ficou muito sonolento por 40 minutos seguidos. Ele não voltava. Não que ele não estivesse respirando, ele estava respirando tudo, estava relativamente normal, mas assim, apagado. A gente não conseguia acordá-lo. No decorrer das horas mesmo, ele começou a ter muitos desses episódios consecutivos. Ele chorava, 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 fazia esse movimento com os braços, apagava por 40, 45 minutos. Com 6 dias eu falei, mãe, tá errado, né? No caso, 3 dias em casa, 6 dias de vida. Eu levei no primeiro pediatra, tá? O postinho do bairro, né? O pediatra falou assim, mãe, ele tá com cólica. Me passou um espasmo do não sei das quantas lá, que eu nem tinha ouvido falar nunca na minha vida. Voltei com meu filho pra casa, com diagnóstico de cólica. Dei, né, a medicação. É óbvio que, né, não aconteceu nada, ele continuou tendo esses espasmos. Com 12 dias, 10, 12 dias, eu levei de novo no mesmo posto, mas pedi para outra médica. Não tá... Alguém tá... Só a Eliana que não tá me escutando? Eliana, acho que é a sua conexão, porque aqui pra mim tá bom. Aí levei ele novamente numa pediatra. Ela falou assim, mãe, ele quer colo. Ele não tem nada, quer colo. Volto eu pra minha casa com um diagnóstico de colo. Ele não suportava ser tocado. Eu fiz durante a minha gestação inteira treinamento para fazer Shantala. Shantala, para quem não sabe, é uma massagem relaxante, tá? Que acalma o bebê para que ele possa dormir. Daí você tem que deixar o bebê peladinho na tua perna. E aí eu fiz a gravidez inteira Shantala, punha a mão no meu filho, ele berrava, 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 berrava. E todos os dias ele berrava muito e tinha muitas dessas paradas, 20, 30 vezes por dia. Desesperada, eu procurei um médico aqui na minha cidade, que assim, um médico que todo mundo gosta muito dele, tá? E eu não vou citar nomes aqui, mas ele merecia, tá? Que fosse citado o nome dele. E eu levei nesse médico. Paguei uma consulta particular com ele, tá? Preço popular na época, ele cobrou muito barato, R$30 na época. Há 10 anos atrás, R$30 não era tão pouco assim, né? Mas ele cobrou R$30 e falou, mãe, seu filho tem refluxo. Me passou uma medicação, me lembro o nome, Label. E falou assim, você vai dar 7 dias e vai voltar aqui no retorno. Me pareceu estranho. Eu falei pra ele, doutor, mas ele não tem vômito, como ele tem refluxo? Aí ele falou, não, nem sempre o refluxo tem ocasiões de vômito, às vezes a criança tem a volta, aí faz o amargo no estômago e a criança chora muito, mas não é refluxo. Voltamos com 7 dias com o mesmo quadro do meu filho, com 30, 40, 20, 30 paradas daquele jeito por dia, tá? Ele falou assim, então vamos examinar, vamos ver o que a gente consegue, vamos fazer uns exames. Quando ele tirou a roupa do meu filho, que não podia ser tocado, meu filho teve esse espasmo, convulsão, espasmo. Até hoje eu não sei o que meu filho tinha, porque assim, uns médicos dizem umas coisas, outros dizem outra, então eu não sei dizer pra vocês exatamente o que ele tinha. Ele falou assim, olha mãe, não precisa tirar roupa, eu já sei o que é, pode vestir teu filho, nós vamos fazer um eletroencefalograma e o teu filho vai tomar Gardenal. Eu, na minha ignorância, falei, Gardenal? Não, meu filho não é louco, como é que eu vou dar Gardenal pro meu filho? Não vou dar. Tá bom, então você vai dar esse Depaquene. Eu, que eu não sabia nada de medicação, tá bom, vamos dar Depaquene. 1 ml de manhã, 1 ml à noite.
as crises reduziram em 50% nos 3 primeiros dias e depois foram reduzindo gradativamente até que ele tinha 3, 4, 5 no máximo por dia. Nisso a gente contratou a Unimed, né, e fomos procurar um neuropediatra, que não tem até hoje, isso fazem 10 anos. Passamos em alguns neurologistas da cidade, tá? Neurologistas adultos, até que achei um neurocirurgião que atendia criança na cidade. Com 3 meses, ele diagnosticou meu filho com síndrome de West. Boa noite, Adriana. Ele deu o diagnóstico de síndrome de West. Cláudia Bonfim, se você ver esse vídeo, você vai lembrar desse dia que o doutor deu o diagnóstico de síndrome de West pro João Pedro. Você vai lembrar, né? Gente, meu mundo caiu. Porque assim, pra quem não sabe, a síndrome de West é uma síndrome onde as crianças têm tantas convulsões, que não tem desenvolvimento neuromotor, psicomotor, social. Tipo assim, mesmo com muita terapia, se bem que agora, olá Andréia, agora com o canabidiol, que pra quem não sabe, o canabidiol é uma fórmula importada no Brasil, para variar não tem, né? E para variar no Brasil nem é liberada, da maconha, mas de forma medicinal, tá? Ela é na resolução certa, ela vem em seringa pronta para você dar para criança. Crianças que têm 50 convulsões por dia passa a não ter nenhuma, tá? E crianças que têm essa perda total neurológica, psicomotora, social, elas conseguem se recuperar com o canabidiol, que é essa composição da maconha. Voltamos da síndrome de West. Ele me deu prazos para o João Pedro cumprir. Como eu não sou determinada, nós cumprimos todos os prazos. Ele falou: João Pedro tem que sentar com 6 meses, com 5 meses e 29 dias o meu filho estava sentando. Aqui, ô Luciana, eu moro na roça, bem no interior mesmo, lá no interiorzinho mesmo de São Paulo, sabe? Aqui não tem não. Daí, desculpa, eu me perdi. Como é que era? Ah, tá. O João Pedro sentou, tá? Mas ele não rolava na cama. O que eu achava muito estranho, uma criança de 6 meses não rolar na cama. Mas passou. Ele não engatinhou. Com 10 meses para 11 meses, o João Pedro andou. Tanto que no aniversário de 1 aninho dele, ele arrasou, tá? Ele andou, curtiu, porque eu não deixei ele ver que era o aniversário dele. Ele ficou na casa com a minha mãe, só levei ele pro horário da festa. Depois cantamos parabéns, ele nem ficou muito tempo. E então, aí quando meu filho tava com 2 anos, quase que eu falo o nome do neurocirurgião, ele descartou o West, tá? Nisso o João já tinha trocado a medicação, ele tinha passado pro Depakene, porque ele teve hepatite medicamentosa. O que é uma hepatite medicamentosa? Olá, boa noite, Renata. Hepatite medicamentosa é uma dosagem muito alta